E aí pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento às nossas aulas de eletrônica digital, hoje nós vamos exercitar o projeto Sistemas Lógicos a partir de exercícios propostos. Então, o primeiro exercício que nós vamos fazer pede o seguinte: projete o circuito lógico apresentado pela tabela verdade abaixo. Então, a tabela verdade já nos foi observada e nós precisamos determinar qual é o circuito que representa a função de saída, visto que já nós temos as relações prontas para a gente não precisou analisar nenhuma sentença ou nenhum problema, já está descrito para a gente essa relação. Então, aqui está a tabela verdade. Nós vimos que a primeira condição que nós precisamos fazer é determinar os momentos onde a saída é nível lógico alto. E a gente pode observar nessas condições apresentadas pela seta. Então, nós temos 4 condições onde a nossa saída está em nível lógico alto. Depois, nós precisamos determinar em cada uma destas condições como é que nós vamos representar as entradas que permitem ou que determinam uma saída em nível lógico alto. Mas nós temos que levar em consideração que quando esta entrada for zero, ela tem que ser colocada como A barrado, ou B barrado, ou C barrado. Quando ela for 1 ou alta, nós colocamos a variável direta. Pode ser C, B ou A, depende da variável que nós estaremos representando. Por exemplo, nós podemos observar. Então, nesse primeiro exemplo aqui, A vale 0, por isso A barrado. A conexão entre as entradas é feita através de uma porta I. Então, eu tenho A e B e C. Mas B também é 0, portanto, B barrado. C também é 0, portanto, C barrado. Então, essa primeira sentença fica A barrado e B barrado e C barrado. Por quê? Porque A é igual a 0, B é igual a 0, C é igual a 0. Já na segunda saída em nível lógico alto, que nós podemos observar aqui, A continua sendo 0, B é 1 e C continua sendo 0. Então, nesse caso específico, nós temos A barrado e B, agora não é B barrado porque B é igual a 1, e C barrado. Nós devemos ainda completar para as demais saídas que temos nível lógico alto. E aí nós vamos chegar nesta condição, onde nós teremos aqui 5 saídas em nível lógico alto, e aqui a representação das mesmas, como podemos observar. Neste caso, nós temos A barra BC, aqui nós temos A, B barra, C barra, e no último caso, A, B, C, como podemos observar. Agora, nós vamos unir estas nossas funções pelo conectivo OU. Por quê? Porque são condições onde a nossa saída é verdadeira. Então, qualquer uma destas condições faz com que a nossa saída se torne verdadeira. Então, nós vamos unir com o conectivo OU. Então, é isto ou aquilo que vai determinar uma função de saída verdadeira. Como podemos observar, então nós vamos usar o conectivo OU unindo para todas essas nossas 5 condições de entrada que são verdadeiras. Então, chegamos à conclusão, onde unindo essas 5 entradas com o conectivo OU, a nossa expressão final ficará A barra B e C, A barra B barra e C barra, A barra B, C barra, A barra B, C, A, B barra, C barra e ABC, que simbolizam essas 5 condições de entrada que nos permitem determinar saídas em nível lógico alto. No segundo exemplo, nós agora temos uma expressão que nós vamos ter que construir baseada em um projeto, em uma especificação. Então, a tabela verdade não foi nos observada, nós vamos ter que entender, interpretar o que está sendo pedido, para que a gente possa determinar qual vai ser as nossas condições de saída. Então, o exemplo pede o seguinte: olha, projete o circuito lógico cuja sua saída
seja nível alto apenas quando a maioria das entradas A, B e C for nível baixo. Então agora nós temos uma condição onde nós temos que considerar uma saída verdadeira quando a maioria das nossas entradas for falsa. A entrada ser nível baixo pressupõe que a maioria a cada 2 de 3, ou pelo menos 2 de 3, nós temos a maioria. Então, observando essa condição, nós precisamos determinar quais condições são verdadeiras. Então, por exemplo, eu tenho 3 zeros, essa é uma condição. Eu tenho 2 zeros, é a maioria. Eu tenho 2 zeros, é a maioria. Aqui eu só tenho um zero, então não é a maioria. Eu tenho 2 zeros, então é a maioria. Só tenho um zero, não é. Só tenho um zero, não é. E aqui eu não tenho nenhum zero, consequentemente também não é. Então, a maioria vai acontecer nessas condições, ou seja, onde nós temos 3 zeros, 2 zeros, 2 zeros e 2 zeros. As demais condições nós vamos colocar em nível lógico baixo. Agora, como nós já vimos no exemplo anterior, nós precisamos considerar quem são as entradas que estão fornecendo uma saída em nível lógico alto. E nós vamos unir os componentes ou as variáveis de entrada com o conectivo AND. Então, as entradas que vão precisar ser simbolizadas são essas expressas pelas setas que compõem as nossas saídas em nível lógico alto, como podemos observar. Se nós levarmos isso em consideração, a expressão dessa primeira é A barrado, porque A vale 0, e B barrado e C barrado. Aqui nós temos A barrado, B barrado, C, porque C vale 1. A barrado, B, C barrado. E por último, A, B barrado e C barrado. Essas 4 condições são condições que, satisfeitas, levam a nossa saída a nível lógico alto. Então, para que a gente possa unir essas 4 condições verdadeiras, nós temos que usar o conectivo OU, como já observamos no exemplo anterior. Então, unindo esses elementos através do conectivo OU, nós chegamos à expressão que simboliza o nosso projeto, dada por A barra B barra C barra ou A barra B barra C ou A barra e B e C barra ou A e B barra e C barra, como podemos observar. Então, nesta aula nós exercitamos o projeto de circuitos lógicos e vimos como a gente utiliza a porta I e a porta OU para a construção ou para a solução de um problema de projeto lógico.